A presidenta Dilma Rousseff, o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e autoridades do governo federal anunciaram em Brasília os municípios que foram contemplados com a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal selecionou 2.582 municípios de até 50 mil habitantes para construir unidades habitacionais da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. E um dos critérios de escolha dos municípios foi o nível de pobreza da população. Foi preciso fazer muitos cálculos para que chegássemos aqui. Cálculos sobre como fazer mais com menos. Cálculos para ajudar os brasileiros que mais precisam. Mas o único cálculo que não se fez foi o cálculo político. Tinha um problema no Brasil. Ninguém achava, durante um período grande, que se devia dar subsídio para fazer a casa própria para aquela parcela da população que ganhasse, por exemplo, até R$ 1.600. Por isso, esse programa é também um programa que reconhece a obrigação do Estado brasileiro com as populações que ao longo dos anos foram marginalizadas e excluídas da casa própria, e esse programa assume um subsídio direto para essas populações terem acesso à casa própria. A presidenta ressaltou ainda que outras ações também estão acontecendo em municípios de até 50 mil habitantes. Que são os investimentos que nós estamos fazendo em máquinas e equipamentos para estradas vicinais. O prefeito de Lages, do estado do Rio Grande do Norte, um dos contemplados com o programa, falou das oportunidades que o município de 11 mil habitantes vai ter com a chegada das unidades habitacionais. A população, em sua maioria, vive da agricultura e da pecuária, tendo como principais produtos agrícolas o milho e o feijão. E fizeram uma justa medida na hora em que proporcionaram esse momento ímpar na história do Brasil e de nós, governantes dos municípios brasileiros, sabemos que também tem pobreza e periferia nas pequenas cidades, ainda mais agravada pela situação dos municípios que não podem socorrer com um programa tão transformador como Minha Casa Minha Vida. Mansidão, no oeste da Bahia, está entre os municípios em estado de emergência por causa da seca. Segundo o prefeito, a população mora em condições precárias pela falta de saneamento básico e renda, e muitas das famílias se aglomeram em uma mesma casa. A maior carência da nossa população se diz respeito à questão de renda, não é? Porque é um município pobre, onde não existe fábrica, onde não existe uma arrecadação própria. E a gente precisa também investir na infraestrutura do município. Essas 40 residências, ela vem contemplar, nós vamos usar o critério da melhor forma possível para atender principalmente aquelas famílias que não têm teto, que não têm uma moradia digna. Ao todo, 107 mil casas populares serão construídas e o investimento é de 2,8 bilhões de reais e faz parte dos 120 bilhões já anunciados para a segunda etapa do programa, que será concluída em 2014, onde até lá 220 mil unidades estão previstas. Até agora nós temos 620 mil, mais ou menos, unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida, juntando o Minha Casa Minha Vida 1 e o 2, e 54% dessa quantidade, que são 815 mil unidades habitacionais já concluídas. A presidenta anunciou em primeira mão no evento que deverá aumentar mais 400 mil unidades habitacionais na meta do programa para 2014. A intenção da presidente é ampliar a meta do programa dos 2 milhões para 2 milhões e 400 mil unidades. Ainda está em estudo a distribuição por modalidade e por região do país.